Famoso milionário humilha jovem pobre 9 vezes, mas mendigo muda tudo na 10ª tentativa. Cecília sempre acordava com um nó na garganta. A cidade de São Vicente, com suas ruelas tranquilas, parecia tão distante do mundo glamuroso que Rodolfo vivia. Ele, o milionário que desfilava em sua caminhonete luxuosa pelas ruas estreitas, tinha transformado sua vida em um verdadeiro pesadelo. 9 encontros desastrosos, 9 tentativas em busca de seu coração. E todas foram humilhantes. O olhar curioso da vizinhança era como um farol, iluminando cada vaidade do ricaço e cada dificuldade de Cecília. Na primeira vez, ele apareceu no mercadinho onde trabalhava, trazendo um buquê caro que estava mais para um espelho de cristal do que para flores. "Quero você na minha vida", disse ele, com um sorriso que mais parecia uma máscara. O Cecília, entorpecido pela vergonha, se tornou o espetáculo da vez. Todos observaram seu constrangimento, e ela balançou a cabeça, um não firme em seus lábios. Cada tentativa era um novo sol que nascia no horizonte, mas para Cecília eram nuvens de tempestade. Como poderia aceitar tamanha ostentação enquanto lutava para colocar comida na mesa para sua mãe? O olhar de reprovação e curiosidade da cidade a seguia como uma sombra. Mas a vida tem seus próprios planos. A 10ª tentativa, algo inesperado aconteceu. Durante um evento de trabalho voluntário que ambos se inscreveram, um mendigo, um homem de aparência desgastada, fez um comentário que mudou tudo. "A diferença entre vocês não é a riqueza, mas a escassez de amor." As palavras dele reverberaram na mente de Cecília. Rodolfo, assistindo à cena, pareceu derreter por trás de sua armadura de milionário. Por um momento, os dois estavam apenas ali, humanos, perdidos em suas dores e anseios. Cecília começou a notar como, por trás das camadas de arrogância, havia um jovem que também carregava traumas, a perda dos pais em um acidente. A vulnerabilidade dele era como uma ponte que conecte. Mas isso não diminuía a insegurança que ela sentia sobre suas diferenças sociais. Afinal, seria justo abrir seu coração para alguém que representava tudo o que a incomodava? Quando Rodolfo decidiu alugar um pequeno espaço para que ela pudesse realizar seu sonho de abrir uma loja, a gratidão de Cecília foi imensa, mas não sem um peso. "Estou me tornando dependente dele", pensou. Era uma linha tênue entre aceitação e submissão, e a tensão crescia dentro dela. O que faria? Amar alguém que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próximo? Após uma conversa intensa, os olhos de Cecília se perderam na janela empoçada do mercadinho. "Rodolfo, será que eu realmente posso me permitir amar você, sabendo das barreiras que ainda nos separam?" A dúvida pairava no ar, como um mistério prestes a ser desvendado. O coração dela pulsava, e só o futuro diria qual caminho seguir. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cecília encarou Rodolfo, os olhos brilhando com dúvidas e medos. O ar estava pesado, como se até o tempo tivesse parado para escutar aquela conversa. A cidade ao redor parecia distante, como se o mundo não existisse ali. Apenas os dois e o dilema que os separava. Rodolfo deu um passo à frente, seu olhar penetrante buscando respostas nos olhos dela. Cecília, o que te impede de amar? É a diferença social? Eu não só dinheiro. Quero que você veja isso. Mas ela mal teve tempo de responder. Um grito ecoou pela rua, cortando o silêncio como uma faca. Cecília virou-se instantaneamente, o coração disparando. Era um burburinho intenso, seguido por murmúrios apressados que atravessaram a multidão. Alguém havia caído. Ela piscou, tentando focar, e então o vislumbre de algo conhecido cruzou sua mente. Um homem caído no chão estava cercado por pessoas. Um mendigo. O mesmo que havia falado sobre amor. Seu corpo estava estirado, sem movimento, como se a vida tivesse se esvaído dele de uma vez. Os rostos ao redor eram de desespero. Os sussurros logo se transformaram em gritos e gritos em pânico. Rodolfo e Cecília correram em direção ao tumulto, e Cecília sentiu o estômago embrulhar. Quando chegaram perto, o mendigo, ele era mais do que um estranho. Era uma pessoa que havia tocado seu coração. Estava pálido, a respiração rápida e irregular. Chama a emergência, alguém gritou. E se ele não sobreviver? A pergunta cortou Cecília como um raio. Algo dentro dela estremeceu. Mais que um mendigo, ele era um símbolo, uma fibra que unia os mundos dela e de Rodolfo. O espelho das lutas e anseios de ambos. Rodolfo se agachou, sua mão tocando o ombro do mendigo. Uma conexão súbita que parecia ir além do momento. Ele olhou para Cecília com uma expressão que misturava medo e determinação. Vamos ajudá-lo, disse, enquanto tentava reanimar o homem. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas, mas conforme o homem vacilava entre a vida e a morte, algo dela começou a quebrar. Esta cena não estava apenas revelando a vulnerabilidade do mendigo. Estava iluminando o lado obscuro de Rodolfo. A dor dele era visível, mas e se ele estivesse apenas em busca de um projeto de caridade? E se o que ele realmente queria não era a conexão genuína, mas um troféu a ser mostrado? Nesse instante, o mendigo, quase sem forças, murmurou algo. Rodolfo, eu conheço você. As palavras pairaram no ar como um aviso. A multidão se calou e o peso da revelação caiu como um muro sobre Cecília. Rodolfo congelou. Todos os olhos estavam nele. Por que aquele homem o conhecia? Quais segredos eles compartilhavam? Cerebrinas ideias giraram na cabeça de Cecília, agitando suas inseguranças. Seria Rodolfo mais do que apenas um milionário? Um relacionamento cheio de segredos obscuros? A sirene da ambulância se aproximava, mas o tempo parecia estagnar. A tensão nas feições de Rodolfo contava uma história mais complexa do que ela poderia imaginar. Cecília iniciou uma busca frenética em seus pensamentos, tentando unir as peças. Rodolfo! Quem é esse homem para você? O que você esconde? A acusação quase saiu em um sussurro desesperado. E a cena, carregada de emoção e confusão, deixou a pergunta pairando no ar. Que mistérios estavam prestes a ser revelados? E a que preço isso custaria a ambos?
Cecília encarou Rodolfo, os olhos brilhando com dúvidas e medos. O ar estava pesado. Até o tempo tivesse parado para escutar aquela conversa. A cidade ao redor parecia distante, como se o mundo não existisse ali. Apenas os dois e o dilema que os separava. Rodolfo deu um passo à frente, seu olhar penetrante buscando respostas nos olhos dela. Cecília, o que te impede de amar? É a diferença social? Eu não sou só dinheiro. Quero que você veja isso. Mas ela mal teve tempo de responder. Um grito ecoou pela rua, cortando o silêncio como uma faca. Cecília virou-se instantaneamente, o coração disparando. Era um burburinho intenso, seguido por murmúrios apressados que atravessaram a multidão. Alguém havia caído. Ela piscou, tentando focar. E então o vislumbre de algo conhecido cruzou sua mente. O homem caído no chão estava cercado por pessoas. Um mendigo, o mesmo que havia falado sobre amor. Seu corpo estava estirado, sem movimento, como se a vida tivesse se esvaído dele de uma vez. Os rostos ao redor eram de desespero. Os sussurros logo se transformaram em gritos, e gritos em pânico. Rodolfo e Cecília correram em direção ao tumulto, e Cecília sentiu o estômago embrulhar. Quando chegaram perto, o mendigo, ele era mais do que um estranho. Era uma pessoa que havia tocado seu coração. Estava pálido, a respiração rápida e irregular. Chama a emergência! Alguém gritou. E se ele não sobreviver? A pergunta cortou Cecília como um raio. Algo dentro dela estremeceu. Mais que um mendigo, ele era um símbolo, uma fibra que unia os mundos dela e de Rodolfo. Um espelho das lutas e anseios de ambos. Rodolfo se agachou, sua mão tocando o ombro do mendigo. Uma conexão súbita que parecia ir além do momento. Ele olhou para Cecília com uma expressão que misturava medo e determinação. Vamos ajudá-lo, disse enquanto tentava reanimar o homem. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. Mas enquanto o homem vacilava entre a vida e a morte, algo dela começou a quebrar. Esta cena não estava apenas revelando a vulnerabilidade do mendigo. Estava iluminando o lado obscuro de Rodolfo. A dor dele era visível. Mas e se ele estivesse apenas em busca de um projeto de caridade? E se o que ele realmente queria não era a conexão genuína, mas um troféu a ser mostrado? De repente o mendigo, quase sem forças, murmura algo. Rodolfo, eu conheço você. As palavras pairaram no ar como um aviso. A multidão se calou, e o peso da revelação caiu como um muro sobre Cecília. Rodolfo congelou. Todos os olhos estavam nele. Por que aquele homem o conhecia? Quais segredos eles compartilhavam? Cerberinas ideias giraram na cabeça de Cecília, agitando suas inseguranças. Seria Rodolfo mais do que apenas um milionário? Então, como se a atmosfera tivesse mudado, o mendigo tirou um pequeno papel de sua roupa rasgada e o entregou a Rodolfo. Você precisa disso para lembrar. Ele sussurrou com a voz trêmula. Rodolfo hesitou, os olhos se estreitaram, e tudo ao seu redor parecia desaparecer. Quando ele pegou o papel, uma expressão de horror se espalhou pelo seu rosto. O que quer que estivesse escrito ali era mais do que palavras. Era uma maldição, uma verdade que ele nunca quis encarar. Não pode ser. Ele balbuciou, a voz falhando. Rodolfo, o que está acontecendo? Cecília perguntou, o coração apertado com a ansiedade. Todos na multidão olhavam, a curiosidade e o desconforto cantando no ar. O mendigo apenas sorriu.
Um sorriso triste, mas cheio de significado. Agora você sabe o que realmente é importante, não é? Nesse momento, um homem na multidão gritou: "Ele é um criminoso!" As palavras cortaram como uma faca, e os murmúrios quebraram o silêncio. Olhares de reprovação e raiva se concentraram em Rodolfo, ao mesmo tempo em que todos se afastavam. Cecília ficou paralisada. Não, não é verdade. O que você está dizendo? Ela se virou para Rodolfo, buscando explicações em seus olhos. Mas ele parecia derrotado. A confiança que tinha sumiu, como se o peso do papel em sua mão fosse mais do que ele podia suportar. O mendigo, finalmente caindo em si, olhou com compaixão. Rodolfo olhou de volta, a luta interna mais evidente do que nunca. Cecília, eu... Mas antes que ele pudesse terminar, a sirene da ambulância soou ao fundo e tudo se tornou um borrão. O rosto de Rodolfo estava sombrio e o medo que Cecília sentia cresceu como um monstro dentro dela. Que segredos esse papel guardava? O que Rodolfo estava escondendo? E mais importante, o que isso significava para eles? Enquanto a ambulância se aproximava, Cecília sabia que havia mais naquela cena do que amor e esperança. A revelação estava apenas começando, e os ecos das verdades não ditas estavam prestes a transformar tudo. Cecília estava ali, com o coração acelerado, a mente fervilhando de perguntas. Rodolfo, tremendo, segurava o papel que o mendigo lhe entregara. Os olhares da multidão eram pesados, uma mistura de expectativa e curiosidade que sufocava a cena. O homem caído, uma figura fragilizada pela vida, era agora o centro de tudo. Rodolfo, o que está escrito aí? O que você está escondendo? A voz de Cecília saiu tão alta que todos ao redor puderam ouvir. Ela queria respostas, precisava saber. Rodolfo olhou fixamente para o papel, a expressão de desespero estampada no rosto. O silêncio pesava. A sirene da ambulância se aproximava. Mas tudo o que importava era aquele momento. Ele finalmente respirou fundo, como se estivesse prestes a se despir de toda a sua realidade. É uma carta, ele começou, a voz embargada. Uma carta do meu irmão, Marcos. Ele se foi há anos e eu tenho medo do que isso pode significar. Marcos? A mente de Cecília girou. Nunca ouvia falar de um irmão. Ela franziu a testa, a confusão aumentando. Por que ele é importante agora, Rodolfo? Rodolfo hesitou de novo. Por que ele? Ele estava envolvido com coisas muito perigosas. Nesse instante, o mendigo, lutando para se manter consciente, murmurou: Rodolfo, você não pode ignorar o que fizemos. Não podemos deixar que isso continue. As palavras pesadas injetaram um novo nível de tensão. A multidão começou a se agitar, os murmúrios se tornando mais intensos. Alguns olhares se voltaram para Rodolfo, outros para o mendigo. O que tinha a ver com aquele homem? O que mais Cecília não sabia? Uma parte dela queria sair correndo, escapar da confusão. Mas outra parte, a curiosidade, a mantinha grudada ali. Você está dizendo que tem algo a ver com o que está acontecendo aqui, agora? Cecília forçou, tentando entender. Esse homem foi seu parceiro em alguma coisa. Rodolfo fez que não com a cabeça, mas os olhos traíam a hesitação. Não sou eu, é a história dele. Marcos estava em problemas e eu me envolvi tentando proteger a família. Mas Cecília, você não entende a profundidade disso. O mendigo sorriu fraquinho, como se ressentisse a ignorância de Rodolfo. Você não pode proteger ninguém, Rodolfo. A verdade sempre vem à tona. Um grito agudo cortou o ar.
Uma mulher na multidão, reconhecendo o mendigo, bradou: ele é um dos homens que desapareceram. Eles diziam que estava relacionado a você, Rodolfo. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. O olhar de Cecília se transformou em horror e a pressão em seu peito aumentou. Ele era, afinal, um criminoso, um milionário envolvido com um passado sombrio. Essa nova camada de cai bem em Rodolfo fez com que a vulnerabilidade que ela viu antes parecesse uma fachada. Rodolfo, você tinha um irmão que estava envolvido com desaparecimentos? E agora você só se preocupa em ajudar esse homem? O desespero na voz dela era palpável. A última frase ecoou em sua mente. Cada palavra um golpe. A ambulância finalmente chegou, mas tudo isso parecia insignificante. As palavras pesadas do mendigo e o olhar vazio de Rodolfo se entrelaçavam. Ao invés de se aproximar da solução, Cecília sentia que estava afundando mais. O que você escondeu? O que mais está envolvido? Rodolfo olhou para Cecília com lágrimas nos olhos. Eu não sabia! Eu não tenho controle sobre isso! A sirene tornou-se um eco distante quando o mendigo, entre uma respiração e outra, disse: você tem um mês, Rodolfo. Um mês para descobrir a verdade ou perderá tudo. As palavras ressoaram como um alerta. Onde isso tudo iria parar? A verdade estava mais próxima, mas também mais aterrorizante. Cecília percebeu que o que ela achou ser uma história de amor poderia se transformar em um pesadelo. E agora, com a tensão pairando no ar, a única certeza que ela tinha era que um novo capítulo estava prestes a começar. E o que viria a seguir, ninguém poderia prever. Cecília estava ali, com o coração acelerado, a mente fervilhando de perguntas. Rodolfo, tremendo, segurava o papel que o mendigo lhe entregara. Os olhares da multidão eram pesados. Uma mistura de expectativa e curiosidade que sufocava a cena. O homem caído, uma figura fragilizada pela vida, era agora o centro de tudo. Rodolfo, o que está escrito aí? O que você está escondendo? A voz de Cecília saiu tão alta que todos ao redor puderam ouvir. Ela queria respostas. Precisava saber. Rodolfo olhou fixamente para o papel. A expressão de desespero... Uma carta do meu irmão, Marcos. Ele se foi há anos e... eu tenho medo do que isso pode significar. Marcos? A mente de Cecília girou. Nunca ouvira falar de um irmão. Ela franziu a testa, a confusão aumentando. Por que ele é importante agora, Rodolfo? Rodolfo hesitou de novo. Porque ele estava envolvido com coisas muito perigosas. Nesse instante, o mendigo, lutando para se manter consciente, murmurou: Rodolfo, você não pode ignorar o que fizemos. Não podemos deixar que isso continue. As palavras pesadas injetaram um novo nível de tensão. A multidão começou a se agitar, os murmúrios se tornando mais intensos. Alguns olhares se voltaram para Rodolfo, outros para o mendigo. O que tinha a ver com aquele homem? O que mais Cecília não sabia? Uma parte dela queria sair correndo, escapar da confusão, mas outra parte, a curiosidade, a mantinha grudada ali. Você está dizendo que tem algo a ver com o que está acontecendo aqui agora? Cecília forçou, tentando entender. Esse homem foi seu parceiro em alguma coisa? Rodolfo fez que não com a cabeça, mas os olhos traíam a hesitação. Não, não sou eu. É a história dele. Marcos estava em problemas. E eu me envolvi tentando proteger a família. Mas Cecília, você não entende a profundidade disso. O mendigo sorriu fraquinho, como se ressentisse a ignorância de Rodolfo. Você não pode proteger ninguém, Rodolfo. A verdade sempre veio à tona. Um grito agudo cortou o ar. Uma mulher na multidão, reconhecendo o mendigo, bradou:
Ele é um dos homens que desapareceram. Eles diziam que estava relacionado a você, Rodolfo. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. O olhar de Cecília se transformou em horror e a pressão em seu peito aumentou. Ele era, afinal, um criminoso? Um milionário envolvido com um passado sombrio? Essa nova camada de cai bem em Rodolfo fez com que a vulnerabilidade que ela viu antes parecesse uma fachada. Rodolfo, você tinha um irmão que estava envolvido com desaparecimentos? E agora você só se preocupa em ajudar esse homem? O desespero na voz dela era palpável. A última frase ecoou em sua mente, cada palavra um golpe. A ambulância finalmente chegou, mas tudo isso parecia insignificante. As palavras pesadas do mendigo e o olhar vazio de Rodolfo se entrelaçavam. Ao invés de se aproximar da solução, Cecília sentia que estava afundando mais. O que você escondeu? O que mais está envolvido? Rodolfo olhou para Cecília com lágrimas nos olhos. Eu não sabia! Eu não tenho controle sobre isso. A sirene tornou-se um eco distante quando o mendigo, entre uma respiração e outra, disse: Você tem um mês, Rodolfo. Um mês para descobrir a verdade ou perderá tudo. De repente, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer e uma nuvem de fumaça se ergueu nas proximidades, jogando todos ao chão. O caos tomou conta. Gritos, pessoas correndo. Cecília olhou para Rodolfo, seu rosto pálido, os olhos arregalados. O que foi isso? Não sei, ele gritou. Mas a verdade era que a expressão dele falava mais do que as palavras. O terror que ele enfrentava era muito mais do que a explosão, e isso a fez tremer. Então, no meio do tumulto, uma figura emergiu da fumaça. Alguém que Cecília reconhecia. Uma mulher de cabelos escuros, com uma cicatriz no rosto e uma expressão de ódio profundo. Era Ana, a irmã de Marcos. Acho que precisamos conversar, Rodolfo. Ela disse com um sorriso sibilante. Cecília sentiu o estômago revirar. Em um instante, tudo mudou. O mendigo gritou. A multidão entrou em pânico e as palavras de Ana cortaram através do caos. Você achou que podia escapar? O que aconteceu com Marcos não foi por acidente. E agora, você vai pagar. Tensão, promessas de revelações horríveis nas palavras dela. Cecília percebeu que toda a história que conhecia estava prestes a desmoronar. E uma nova verdade, sombria e inesperada, se aproximava. O que mais Rodolfo escondia? E quem realmente era Ana? O futuro se tornava incerto, e com isso Cecília não sabia se ainda podia confiar em quem estava ao seu lado. A explosão sacudiu a rua como um terremoto, e tudo ao redor parecia desmoronar. Cecília sentiu o vento quente da explosão atingir seu rosto. Uma onda de pânico a envolveu. O caos tomou conta. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. Ela puxou Rodolfo pelo braço, enquanto a fumaça e os destroços obscureciam a visão. Rodolfo, o que está acontecendo? A voz dela estava ofegante, cheia de medo. Não sei, ele respondeu, mas seu olhar traía um pavor que ia além do que eles estavam vivendo agora. Os olhos dele estavam fixos em Ana, que sorria com um misto de prazer e fúria. Eu avisei que você pagaria pelo que fez, Ana gritou, desafiadora. Você não consegue fugir do passado, Rodolfo! Cecília sentiu um frio na espinha. O que essa mulher queria dizer? O que Rodolfo tinha a ver com tudo isso? O mendigo, que estava quase inerte no chão, parecia agora mais vivo, assistindo a tudo com um olhar que misturava compaixão e desespero. Cecília se virou, a mente a 1000 por hora. Rodolfo! Quem é ela? O que aconteceu com seu irmão Marcos? Sua voz tremia. Assim que ela pronunciou o nome, um silêncio pesado pairou no ar.
como se o próprio tempo tivesse parado. Eu não posso falar agora. Rodolfo começou, mas a urgência da situação o interrompeu. Ana fez um movimento rápido e antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou na direção deles, os olhos queimando com determinação. Você não entende, Marcos não era apenas seu irmão. Ele era tudo que você repudiava, Rodolfo. Disse Ana com raiva. Sua voz estava cheia de emoção. Você sempre quis esquecer, mas ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. E você sabe disso. As palavras cortaram Cecília como uma faca. O que estava acontecendo? Assassinado? Rodolfo parecia em choque, um pânico crescente passando por seu rosto. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O olhar distante, como se retrebrasse lembranças que ele preferia esquecer. Ana se aproximou ainda mais, o desespero misturado com fúria na expressão. Apenas aceite, Rodolfo. O que está no seu passado vai voltar para te assombrar. Não importa o quanto você tente, você não pode mais esconder. A multidão ao redor começava a murmurar. Olhares surpresos, alguns julgadores. A cada palavra a tensão aumentava. Cecília olhou para Rodolfo de novo, buscando algum sinal de que ele tinha controle sobre a situação. Mas ele estava paralisado. O mendigo, por outro lado, movia os lábios, claramente tentando dizer algo. Com dificuldade, ele levantou uma mão e apontou para Rodolfo. A verdade está mais perto do que você pensa. Furiosa, Ana virou-se para o mendigo e gritou. Cale-se! Você não faz parte disso! Cecília! Rodolfo finalmente encontrou a voz. Mas antes que pudesse continuar, a ambulância se aproximou com sirenes ensurdecedoras, trazendo uma nova onda de caos para a cena já intensa. Mas antes que os paramédicos pudessem agir, algo mais aconteceu. Uma terceira figura surgiu na fumaça espessa, com uma presença ameaçadora. Era um homem alto vestindo um terno escuro, que proferiu com uma voz profunda. Ana, você não deveria estar aqui. Temos um trato. O coração de Cecília disparou. O novo homem dirigiu-se a Rodolfo, seus olhos frios e calculistas. É hora de você decidir, Rodolfo, o que vai ser, o passado ou o futuro? A tensão se intensificou, a confusão, o medo, as revelações, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Cecília ficou paralisada, sentindo que a verdade estava prestes a desabar sobre eles como uma avalanche. Qual era o papel desse homem? E que trato ele tinha com Ana? As perguntas ferviam na mente de Cecília. E a sensação de que a realidade que conhecia estava prestes a desmoronar se tornava mais forte a cada instante. E então, por trás desse novo mistério, surgia uma dúvida ainda mais intensa. Quem realmente era Rodolfo? E qual era o seu verdadeiro envolvimento com a morte do irmão? A explosão sacudiu a rua, como se o chão tivesse se aberto, levando consigo a sanidade de todos ali. Cecília se encolheu, puxando Rodolfo para mais perto, seu coração disparando. O caos que se seguiu era como uma tempestade. Gritos misturados a sirenes, pessoas correndo sem rumo. A fumaça espessa obscureceu a visão, criando um cenário de desespero. Cecília! Rodolfo chamou, sua voz quase impossível de ouvir. Ela olhou para ele, notando a palidez de seu rosto e o temor em suas mãos. Ele estava perdido, como se o peso do mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Ana estava ali, rindo, um riso baixo e maligno que ecoava por entre os gritos. Você achou que poderia escapar, Rodolfo? O que aconteceu com Marcos foi só o começo. Ela avançou e a multidão se afastou, como se temesse tocar na verdade que se aproximava. O mendigo, antes quase apagado, agora parecia despertado pelas palavras de Ana. Você não entende, Rodolfo.
Eles vêm atrás de você! Ele gesticulou, desesperado. O que foi revelado naquele papel pode acabar com todos nós. Cecília olhou entre os dois, o hálito pesado da situação tomando conta. Do que vocês estão falando? Sua voz tremia. Que papel? O que você fez, Rodolfo? Mas antes que ele pudesse responder, uma nova figura emergiu da fumaça. Era um homem alto, com um olhar frio e penetrante. Ele se aproximou, ignorando completamente a ambulância, que agora chegava, sirenes gritando: Rodolfo, o tempo acabou! É hora de acertarmos nossas contas. Quem é você? Cecília perguntou, a confusão tomando conta dela. O homem não respondeu. Em vez disso, seus olhos se fixaram em Rodolfo, um olhar que parecia carregar um peso profundo de traição e ressentimento. Lembre-se do que você fez e do que nós fizemos juntos, disse ele, suas palavras cortando como lâminas. Cecília ficou paralisada. O que isso significava? Rodolfo, quem é esse homem? A urgência em sua voz crescia. O rosto de Rodolfo se contorceu em dor. Era para eu ter deixado tudo para trás, sussurrou ele. Mas agora eles estão de volta. Você não aprendeu nada? Ana gritou, o desespero agora tingido de raiva. O que era para ser um segredo está prestes a ser revelado. Nesse momento, o mendigo soltou um grito. Rodolfo, espere! Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele respirou fundo, como se reunisse toda a coragem do mundo, antes de continuar. Meu nome de verdade não é apenas Carlos. Eu sou seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cecília sentiu o chão tremer sob os pés. O mendigo era irmão de Rodolfo? Como isso era possível? Ela olhou para Rodolfo, que parecia em choque, seus olhos arregalados em incredulidade. O homem alto riu, um riso cortante. Viu? A verdade sempre surge na hora mais imprópria. Seu passado, Rodolfo. Ele te alcançou. Você está mentindo. Rodolfo gritou, mas a dúvida se instalou em sua expressão. Carlos, meu irmão. Você? Sim, eu sou, o mendigo disse, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Fui levado por anos. E foi tudo por causa das suas escolhas. Lembre-se de quem te ajudou a subir. Rodolfo, eu estava ali e eu paguei o preço. A reverberou como um trovão no ar. Todos olhares se voltaram para Rodolfo. Curiosidade, choque e um misto de temor e desconfiança. O que mais estava escondido? Qual era a verdade? O que significaria para Cecília se aquilo fosse mesmo real? Rodolfo soltou um suspiro profundo, o peso do mundo nas costas. E tudo que ele parecia saber ficou incerto. Carlos, o que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? Ele tinha que saber a verdade agora. Mas antes que Carlos pudesse responder, uma sirene mais próxima chamou a atenção. A figura do homem alto começou a se afastar, ainda olhando para Rodolfo com um sorriso que gelava a alma. Estamos apenas começando, Rodolfo. A verdadeira luta está apenas começando. Cecília se viu no meio da tempestade, o coração em pedaços. As certezas que tinha se desfaziam como fumaça ao vento. Rodolfo, o que isso significa para nós? O que vai acontecer agora? E assim, enquanto a nebulosidade da verdade cercava a todos, novas perguntas pululavam na mente de Cecília. Como ela poderia confiar a alguém? Será que Rodolfo era quem sempre pensou que ele era?
O caos se intensificava, enquanto o desejo de descobrir se tornava quase insuportável. O futuro se revelava um emaranhado de mistérios e traições, e a jornada deles estava apenas começando. A explosão ecoou, um trovão que o fez o chão tremer e o ar vibrar. Cecília estava paralisada, o coração em um ritmo frenético. O caos à sua volta era palpável. Gritos misturados a sirenes, pessoas correndo, a fumaça erguendo-se como um manto sombrio. Ela olhou para Rodolfo, que parecia desmoronar, os olhos arregalados, a expressão de quem perdeu tudo. Ana estava ali, triunfante em meio à confusão. Você não pode correr, Rodolfo. O que aconteceu com Marcos foi apenas o começo. A risada dela cortava a tensão como uma faca, ecoando pela multidão que assistia atônita. Quem é esse homem? O que você quer dizer com Marcos? Cecília perguntava, mas as respostas pareciam distantes. O mendigo, agora revelado como Carlos, parecia ao mesmo tempo uma sombra do passado e uma luz de esperança. Ele olhava para Rodolfo como uma mistura de compaixão e urgência. Eu sou seu irmão. Fui forçado a viver como um fantasma por causa das suas escolhas. A voz de Carlos era um rugido de dor e fúria, e Cecília sentiu um nó se formar na garganta, enquanto as palavras dele ressoavam. Que história escondida estava ali? Mas antes que Rodolfo pudesse processar tudo aquilo, o homem alto e ameaçador avançou. E não se esqueça, Rodolfo, o que você esconde não pode ficar para sempre no escuro. A ameaça pairava como uma nuvem escura sobre eles. Cecília sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo realmente? Sua voz tremia, mas a necessidade de saber era maior que o medo. Rodolfo parecia desmoronar. O peso da verdade o esmagava. Ana deu um passo à frente, um brilho de vingança nos olhos. Você não tem ideia do que realmente aconteceu, não é, Rodolfo? Seu irmão foi sacrificado. E agora é você quem vai pagar as consequências. Cada palavra era um golpe. E a multidão estava capturada, a tensão eletrizando o ar. Então, uma sirene se aproximou. Em meio ao barulho e à confusão, Cecília viu um policial se aproximar. Todos, afastem-se! Ele gritava, mas ninguém ouvia. O desespero misturado ao pavor pulsava no ar quando um grito cortou tudo. Cecília virou-se e viu uma mulher se destacando da multidão. Eles estão aqui. Eles têm que pagar. Os olhos da mulher eram chamas de raiva, e enquanto ela falava, um grupo de homens surgia do caminho de terra batido, todos vestidos de maneira semelhante, uniformes que cheiravam a perigo. Rodolfo congelou. Eles não podem estar aqui. Eu fiz o acordo. Ele preveniu. A voz falhando, o rosto pálido como um lençol. A confusão tomou conta do ambiente. Quem eram eles? Os homens se aproximaram, um sorriso maligno nos rostos. O líder deles tinha uma cicatriz no rosto, e seus olhos brilhavam com uma malícia quase palpável. Rodolfo, seu tempo acabou. O que fizemos juntos, a dívida, é hora de acertar as contas. O que isso significava? Os olhos de Cecília se arregalaram de horror. Rodolfo, o que é isso? Que acordo? Verdades escondidas, segredos. O que você fez? A sensação de traição começou a apossar-se de seu coração. Aceite, Rodolfo. O que aconteceu com Marcos é apenas o começo. Eles não vão parar até que você pague. A raiva de Ana misturava-se com medo e algo que parecia uma verdade suja e profunda. Mas entre os acordos apagados e os véus de segredos, algo mais se revelava. Uma tensão profunda se instalou. O policial tentava controlar a cena,
Mas o caos só aumentava. A confiança que Cecília tinha em Rodolfo ruía. Ele era um criminoso? Parte de algo sombrio e perigoso que ela nunca imaginou? E então, em um instante sombrio, Carlos, o mendigo, avançou com um olhar que misturava desespero e determinação. A verdade não é o que você pensa, Rodolfo. O que está em jogo é maior, muito maior do que você. Ele levantou um objeto, uma arma. O mundo ao redor parou. O golpe foi trágico, tanto quanto inesperado. Cecília sentiu o coração afundar, as palavras de Carlos ecoando em sua mente. O que mais estava escondido atrás dessa cortina de mentiras? O que eles realmente eram um para o outro? E qual seria o preço da verdade que estava prestes a vir à tona? A explosão ecoou. Um trovão que fez o chão tremer e o ar vibrar. Cecília estava paralisada, o coração em um ritmo frenético. O caos à sua volta era palpável. Gritos misturados a sirenes, pessoas correndo, a fumaça erguendo-se como um manto sombrio. Ela olhou para Rodolfo, que parecia desmoronar, os olhos arregalados, a expressão de quem perdeu tudo. Ana estava ali, triunfante em meio à confusão. Você não pode correr, Rodolfo. O que aconteceu com Marcos foi apenas o começo. A risada dela cortava a tensão como uma faca, ecoando pela multidão que assistia atônita. Quem é esse homem? O que você quer dizer com Marcos? Cecília perguntava. Mas as respostas pareciam distantes. O mendigo, agora revelado como Carlos, parecia ao mesmo tempo uma sombra do passado e uma luz de esperança. Ele olhava para Rodolfo com uma mistura de compaixão e urgência. Eu sou seu irmão. Fui forçado a viver como um fantasma por causa das suas escolhas. A voz de Carlos é um rugido de dor e fúria, e Cecília sentiu um nó se formar na garganta, enquanto as palavras dele ressoavam. Que história escondida estava ali! Mas antes que Rodolfo pudesse processar tudo aquilo, o homem alto e ameaçador avançou. E não se esqueça, Rodolfo, o que você esconde não pode ficar para sempre no escuro. A ameaça pairava como uma nuvem escura sobre eles. Cecília sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo realmente? Sua voz tremia, mas a necessidade de saber era maior que o medo. Rodolfo parecia desmoronar. O peso da verdade o esmagava. Ana deu um passo à frente, um brilho de vingança nos olhos. Você não tem ideia do que realmente aconteceu, não é, Rodolfo? Seu irmão foi sacrificado, e agora é você quem vai pagar as consequências. Cada palavra era um golpe, e a multidão estava capturada, a tensão eletrizando o ar. Então uma sirene se aproximou. Em meio ao barulho e à confusão, Cecília viu um policial se aproximar. Todos, afastem-se! Ele gritava, mas ninguém ouvia. O desespero, misturado ao pavor, pulsava no ar, quando um grito cortou tudo. Cecília virou-se e viu uma mulher se destacando da multidão. Eles estão aqui! Eles têm que pagar! Os olhos da mulher eram chamas de raiva. E enquanto ela falava, um grupo de homens surgia do caminho de terra batido, todos vestidos de maneira semelhante, uniformes que cheiravam a perigo. Rodolfo congelou. Eles não podem estar aqui! Eu fiz o acordo! Ele preveniu, a voz falhando, o rosto pálido como um lençol. A confusão tomou conta do ambiente. Quem eram eles? Os homens se aproximaram. Um sorriso maligno nos rostos. O líder deles tinha uma cicatriz no rosto, e seus olhos brilhavam com uma malícia quase palpável. Rodolfo, seu tempo acabou. O que fizemos juntos
A dívida. É hora de acertar as contas. O que isso significava? Os olhos de Cecília se arregalaram de horror. Rodolfo, o que é isso? Que acordo? Verdades escondidas? Segredos? O que você fez? A sensação de traição começou a apossar-se de seu coração. Aceite, Rodolfo, o que aconteceu com Marcos é apenas o começo. Eles não vão parar até que você pague. A raiva de Ana misturava-se com medo e algo que parecia uma verdade suja e profunda. Mas, entre os acordos apagados e os véus de segredos, algo mais se revelava. Uma tensão profunda se instalou. O policial tentava controlar a cena, mas o caos só aumentava. A confiança que Cecília tinha em Rodolfo ruía. Ele era um criminoso, parte de algo sombrio e perigoso que ela nunca imaginou. E então, em um instante sombrio, Carlos, o mendigo, avançou, com um olhar que misturava desespero e determinação. A verdade não é o que você pensa, Rodolfo. O que está em jogo é maior, muito maior do que você. Ele levantou um objeto, uma arma. Uma explosão de luz irrompeu quando Carlos disparou. O que ninguém poderia imaginar era que a bala não buscava Rodolfo, mas sim Ana. O tempo pareceu desacelerar. O que estava acontecendo? O corpo dela desabou e a gritaria da multidão se transformou em um grito agudo de choque coletivo. O coração de Cecília parou. A cena ficou em câmera lenta. Rodolfo, paralisado, começou a processar o que estava acontecendo. Ana, caída, as feridas revelando um passado obscuro. No rosto de Carlos havia desespero e alívio. Cecília não conseguia entender. Foi então que o grito de um dos homens ecoou no ar. Ela sabia! Ela sabia de tudo! Cecília olhou para Rodolfo, agora envolto em uma tempestade de emoções, a incredulidade misturando-se ao horror. O que mais Ana sabia? Que segredos estavam enterrados e como Carlos se encaixava nisso tudo? O que significava a verdade que estava sendo desenterrada? Enquanto a ambulância se aproximava, o caos tomava conta e Cecília percebeu que mais perguntas se amontoavam em sua mente. O que Carlos realmente sabia? Quem era ele de verdade? E qual seria o preço que todos teriam que pagar por uma verdade tão devastadora? A tensão pairava no ar, deixando um gosto amargo de incerteza enquanto a história se desenrolava em um caminho que nenhum deles poderia prever. Cecília olhou ao redor, o mundo desmoronando. Ana estava no chão, Carlos tremendo de medo e Rodolfo paralisado, o olhar perdido. O povo murmurava. A tensão era como uma corda esticada, prestes a romper. A bala tinha sido disparada. Mas o que isso significava? Ana! Rodolfo gritou, correndo para ela, o corpo no chão como uma marionete sem cordas. Conhecia bem aquele rosto, mas agora tinha algo de aterrador nele. O que aconteceu? Por que você fez isso? A verdade, Rodolfo! Ana gemia, as palavras saindo como garras afiadas. Seu passado não pode ser apagado. Ele sempre te alcançará. O coração de Cecília disparava. O que Ana sabia? O que Carlos significava para Rodolfo? Era um jogo de sombras e revelações. E a multidão, em choque, estava envolvida na história como coadjuvante. É tudo verdade! Carlos gritou, a voz carregada de dor. O que eu fiz, o que todos nós fizemos, não se pode esquecer. Seu olhar se fixou em Rodolfo. Você precisa se lembrar, precisa encarar o que fez. Rodolfo parecia estar em um labirinto, tentando encontrar a saída em meio aos ecos do passado. A sirene da ambulância se aproximava, mas para Cecília, tudo parecia parado. Rodolfo, o que está acontecendo? Ela perguntou,
a angústia expresso em cada palavra. Ele virou-se para ela, o desespero em suas feições. Cecília, eu não consigo mais esconder. Marcos, eu pensei que havia escapado, que tudo tinha terminado. A dor em sua voz era palpável. O olhar de Carlos, o mendigo, estava cheio de compaixão e arrependimento. Você precisa enfrentar seu passado, Rodolfo. Carlos insistiu, os olhos cheios de lágrimas. Você não pode continuar fugindo. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. A multidão observava em silêncio, a tensão crescendo. Ana, com dificuldade, virou a cabeça. Rodolfo, o que você tem a perder? Seu futuro pode ser diferente, mas a escolha é sua, sussurrou, enquanto a vida se esvaía lentamente. O desespero tomou conta de todos. Rodolfo parecia dividido entre o peso de suas ações e a esperança de um novo começo. A sirene se aproximava cada vez mais, um chamado à ação iminente. Finalmente, ele se virou para Cecília, a sinceridade em seu olhar. Eu vou enfrentar isso. Não posso mais viver com mentiras. As palavras saíram como um alívio, mas o medo ainda pairava no ar. Então faça! Carlos gritou. Mostre a eles quem você realmente é. Não deixe que essa sombra do passado defina seu futuro. Cecília sentiu o peso do momento. Rodolfo, estou ao seu lado. Não importa o que aconteça, nós encararemos isso juntos. A esperança iluminou seu coração. Um fio tênue, mas forte o suficiente para guiá-los. No entanto, o grupo de homens mal intencionados se aproximava, e a certeza de que o passado ainda estava muito vivo os assombrava. São eles! Estão vindo! Ela gritou, enquanto a fumaça começou a se dissipar. Rodolfo se levantou, a decisão firme no olhar. Chega! Que venham! Hoje é o dia em que eu recupero o que é meu. O grito dele ecoou sob a luz da ambulância, e todos sabiam. Aquela cena mudaria suas vidas para sempre. E assim, no olhar determinado de Rodolfo, havia uma mistura de esperança e receio. O futuro ainda era incerto, e a verdade, quem sabe, se revelaria a qualquer momento. Mas eles estavam prontos para a luta. Afinal, o amor e a vontade de se libertar eram mais poderosos do que qualquer sombra do passado. Antes de encerrar, quero te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando para você. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos fazer essa história ressoar. O apoio de verdadeiros fãs como você é o que faz tudo acontecer.